E olha só, nação, vamos juntos aqui analisar, porque o Gaciba, ele fez a análise daquele lance que aconteceu com o Wesley. Você se lembra que o Verratti reclamou demais, que era para ter sido expulso, mas ele deu a análise dele, olhando os lances da partida, e vamos juntos aqui analisar e ver o que ele falou. E tem também a imprensa, viu, falando após a partida, tem o Boto, José Boto deu uma declaração falando aí sobre os reforços do Flamengo, muita informação aqui pra gente analisar. Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações. Coloca nos comentários também a sua análise, o que você achou da partida entre Vasco 0, Flamengo 1. Mengão está com as mãos praticamente na vaga para a final do Campeonato Carioca. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Aplicado por jogada brusca. O Wesley vem por cima e acaba pisando no pé do Verratti. A gente observa com as imagens que esse pisão é em cima do pé. Se esse pisão é mais alto, chega a pegar a canela, ele pode até colocar em risco a integridade física do jogador. Mas esse pisão com o pé, com a intensidade que foi, para mim, jogada temerária, duas decisões acertadas, na minha opinião, da arbitragem de campo, Bruno Arleu de Araújo. E aí, antes de mais nada, uma pequena reclamação por todos aqui, muito abafado na zona mista aqui do estádio Newton Santos, um calor infernal no Rio de Janeiro. Não tem uma ventilação direita aqui, não tem um ar-condicionado, como tem no Maracanã, por exemplo, não tem um ventilador. Pessoas aqui quase passando mal, vieram alguns copinhos d'água, tem profissionais trabalhando grávida, enfim, uma situação complicada com a abafa que está na zona mista aqui para jogadores, staff, todo mundo. Bom, dito isto, tivemos esse clássico dos milhões, mas que não foi dos milhões, né? 10.966 presentes aqui no estádio Newton Santos, um clássico muito esvaziado, esse Vasco e Flamengo. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã na próxima semana. Pode, enfim, perder por um gol de diferença, que avança mais uma final de Campeonato Carioca em busca do segundo título consecutivo do bicampeonato. Flamengo sai mais leve, mais tranquilo, mas foi um jogo, olha, de pegar fogo desde os primeiros segundos ali, como eu chamo, catiripapo, sururu, foi bem pegado desde o início ali, já com a entrada do Piton no Wesley, o Pulgar devolveu no Coutinho, e daí inflamou bastante a parte da torcida do Vasco que tinha por aqui, enfim, todo mundo batendo bastante aqui nas cadeiras que tinha, tentando inflamar o estádio de alguma maneira e tentar contribuir para a atmosfera. Houve fumaça também antes do jogo, então toda essa atmosfera o Vasco tentou criar a atmosfera de um mandante para ver se impactava de fato na partida, talvez ali no primeiro tempo, enfim, mas no segundo com a maior parte do domínio do Flamengo, chances perdidas ali, bola na trave e tudo mais. A torcida do Vasco foi ficando irritada e chegou até a xingar o Fábio Carille em determinado momento. Então houve essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, o Flamengo leva essa vantagem. Estamos aqui, como eu disse, na abafadíssima zona mista do estádio Newton Santos. Não houve profissionais do Vasco na zona mista, mas houve profissionais do Flamengo por aqui. O José Boto, diretor de futebol, passou por aqui, falou um pouquinho sobre questão de negociação do Thiago Maia, que ia para o Santos, enfim, questões de garantias bancárias pedidas pelo Flamengo não aconteceram, então a negociação não saiu, era o último dia de janela ontem, né? Então ele permanece no Internacional, não vai para o Santos. O Flamengo ainda tem um valor a receber ali do Internacional, disse, o Internacional tem que pagar. E depois, Léo Pereira e Plata, que participou da jogada ali do Bruno Henrique, que fez o gol número 99 com a camisa do Flamengo. Então vamos, depois de toda essa grande introdução que eu fiz aqui, assistir aqui o que os jogadores que passaram na zona mista, enfim, até um pedacinho do Boto aí, vamos assistir o que houve aqui na zona mista do estádio Newton Santos, o Engenhão. Você poderia esclarecer para a gente o que está acontecendo exatamente com o Thiago Maia? A gente viu que a negociação não avançou, vai retornar ao Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a isso? A posição do Flamengo é que o brasileiro deu uma ordem expressa para negociar com o jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender o jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias. Pela má experiência que tivemos e também pela da justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá?
O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio. Tá? Galera, pô, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação. E no começo do jogo ali, a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto. Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo e acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Acho que a gente aqui já sabe como são os clássicos, sempre vão ter jogos muito fortes, muito brigados, sempre vão ter um que vai tirar patada, vão sacar muito cartões amarelos nos clássicos, é de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a semifinal de volta vamos já com um ponto arriba, um ponto a nosso favor, que só temos que assegurar o resultado e tirar para frente. Estão aí, então, a gente pede até desculpa, houve um probleminha técnico no iniciozinho da entrevista do José Boto, mas era sobre aquilo, a questão do Thiago Maia. Você vê que o assessor estava até puxando ele, porque a gente queria até desenvolver um pouquinho mais questão de Luiz Araújo, troca com Matheus Pereira, houve a nota oficial, versões distintas, mas o Boto não é muito estilo de ficar ali e responder, não. Então ele já saiu logo da zona mista. Além disso, o Flamengo não jogou, por exemplo, com o Danilo, não jogou com o Dela Cruz, até estava relacionado, mas não curte. Acho que até o Felipe Luiz, eu não estava na coletiva de imprensa, estava do lado, na zona mista, mas o Felipe Luiz me parece que confirmou que ele não foi uma opção até dele, Felipe, não utilizar o Dela Cruz por conta do piso sintético, né, do gramado sintético. Ano passado o Dela Cruz também não jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras, não jogou tampouco aqui no Newton Santos contra o Botafogo, questão de joelho que ele tem, enfim. Então, de certa maneira, alguns jogadores foram retirados desse jogo por opção do Felipe Luiz. Semana que vem, Alexandro muito provavelmente deve voltar à equipe, é uma possibilidade. O Juninho também, aí questões musculares. Então, o Flamengo jogou hoje com algumas limitações também. O Vasco, por sua vez, no meio de semana tem mais um confronto aqui no estádio Newton Santos, vai jogar contra o Nova Iguaçu, mando do Nova Iguaçu, Copa do Brasil, 21h30, o Flamengo descansa, entre aspas, nesta semana, tem a semana cheia para trabalhar até o próximo sábado, aí sim, Maracanã, mas repetindo, Glaucia, além da estufa da zona mista aqui, que eu não canso de falar, só para confirmar, público, 10.788 pagantes, 10.966 presentes e uma renda de R$ 764.864. Então, realmente, muito pouco para um clássico conhecido como Clássico dos Milhões. Um esquema de segurança nos arredores aí muito forte, interdições além do normal aqui nas vias do entorno do Newton Santos, mas tudo vazio, tudo bem vazio nesse sábado de carnaval por aqui e vitória do Flamengo de 1-0. Glaucia. Pedro Henrique Torre, muito obrigada, amigo. A você, a toda a nossa equipe. Ficou o registro aqui também. Eu ia falar que o Pedro não passa frio, tá sempre coberto de razão. Frio ele não passou mesmo, né? Coberto de razão de trazer também esse posicionamento, mas trouxe todas as informações pra gente. Pedro, beijão, amigo. Bom fim de semana aí pra você e pra nossa equipe, trazendo tudo direto lá do quente Newton Santos, mas trouxe. Agora... Só fazer a ilustração. Fala. Tá? Só para, enfim, o que a gente está falando sobre o gramado sintético, que o Felipe Luiz concordou, né, com um movimento igual. Você vê, o De La Cruz, o De La Cruz não sabe jogar bola, né? Ele ficou fora porque ele vai ter um baixo rendimento no gramado sintético. Não, o cara se preocupa com a questão física dele. Então ele fala, bom, já que eu não vou entrar como titular ali, é até melhor eu nem ir pro jogo, enfim. Porque, por essa questão, né? Difícil você imaginar que o De La Cruz pediu para não ir pro Engenhão, pro Newton Santos,
por conta que ele teria um baixo rendimento técnico no gramado, e sim com relação à preocupação física mesmo. Então é só para ilustrar mais um jogador que se preocupa com essa questão a respeito dessa discussão sobre grama natural e grama sintética, que o Pedro trouxe para a gente informação bem interessante e bacana. A gente falava no início aqui da nossa conversa sobre as diferenças de elenco e até profundidade de elenco também, né? Isso é algo que pega muito, eu acho que deve pegar também aí na temporada do Vasco. O Carille falou na coletiva do uso ou não de quem está chegando, de quem chegou recentemente, mas é óbvio que há uma diferença muito grande dessa profundidade de elenco. E o Pedro traz a informação de quem também não jogou hoje, dessa semana que também ainda o Felipe vai ter para recuperar alguns jogadores. E isso, óbvio, que faz toda a diferença também, né, Birner? É muito claro que o Flamengo está usando o estadual como um torneio de preparação. O Flamengo quer ganhar, sabe que se não ganhar vai ter reclamação. O Flamengo tinha 25 gols e 5 sofridos, acho que desde no estadual era a melhor campanha, é a melhor campanha com sobras. Se eu posso estar, obviamente a memória me trai, acho que o Felipe Luiz perdeu um jogo desde quando assumiu o time ano passado no Campeonato Brasileiro, mas ainda é um torneio de preparação que se joga para ganhar. O Flamengo não está fazendo um esforço a mais ou algum sacrifício de jogador. Ou, vou dar um exemplo, o De La Cruz não jogou porque não quis ficar à disposição porque é o gramado sintético. Se fosse uma semifinal de Libertadores, ele estaria à disposição no gramado sintético. Porque é o campeonato estadual, né? Que é o campeonato que, se você levar a ferro e fogo e fizer sacrifícios por ele, esses sacrifícios vão ter um preço lá na frente. Temporada pesada do Flamengo esse ano. Com o Super Mundial, quando as 16 outras equipes da primeira divisão forem se repreparar para o Campeonato Brasileiro, quando elas estiverem fazendo uma intertemporada, o Flamengo vai estar com o Fluminense, Botafogo e Palmeiras jogando o Mundial. Ou seja, não dá para fazer esse sacrifício agora. Agora tem que ser tudo muito bem planejado. Eu acho que dentro do que o Flamengo se dispôs a fazer, desde as férias dos jogadores até o uso de jogadores de um time totalmente alternativo no início do ano, até a mescla de equipes, está tudo sendo muito bem feito. A temporada do Flamengo está sendo tocada, quando a gente olha das questões táticas, das contratações e tudo mais, do jeito melhor que as últimas, quando o time tinha, de longe, mais possibilidades que os outros pelo elenco, mas a coisa fora de campo às vezes parecia um pouco bagunçada. Agora ela parece tranquila e bem direcionada. Fala, capitão. Não é isso, Glaucio. Assim, com relação à diferença de elenco, ela é muito clara, nítida, né? O Flamengo ele pode segurar alguns jogadores, se preocupar com algumas questões e mesmo assim continua sendo o Flamengo um time muito forte. O Felipe Luiz, assim, ele tem muito mérito não vou falar na montagem de elenco, porque isso já vem há um tempo, mas na maneira como esse Flamengo tem jogado. Então, assim, a maneira como o Flamengo se posiciona em campo. Hoje, assim, tem outras questões que a gente tem que analisar, mas como um todo, é um time que marca com linha alta, é um time que quando o adversário ultrapassa essa linha, tem uma retomada muito rápida. Tem jeitos diferentes de jogar. É isso. Pode jogar com o Gerson meia pelo lado, pode jogar com 2 caras de velocidade. Quando ano passado perdeu, por exemplo, um jogador expulso contra o Corinthians, ele botou uma linha de 5 ali, linha de 3, linha de 5. Ou seja, muito inteligente, ele sabe os jogadores que tem nas mãos, ele sabe variar. Né? Tem um sistema que é meio quase que padrão do Flamengo, né, com um 4-3-3, mas que dentro do jogo se modifica de várias formas. Ele fala muito do Pulgar, né, e é muito legal porque assim, eu olho pro Pulgar de uma forma bem, sabe, detalhada, e é interessante vê-lo jogar. Porque ele é isso, ele é em alguns momentos ele é o terceiro homem, porque ele encaixa no meio dos zagueiros, ele é o desafogo, ele é o cara que também que dá liberdade para Gerson. Se o Gerson e o Arrascaeta, né, o Flamengo joga com 3 homens no meio, em muitos momentos. Mas você vê o Gerson e o Arrascaeta em muitos setores, momentos do jogo, eles estão no setor ofensivo, porque olham para trás e sabem que tem um cara bem posicionado. Mas ele fala também que ele fala as mesmas informações que ele passa para o Pulgar, ele passa para o Everton Araújo, ele passa para os jogadores da função. Então é isso, assim, é um treinador que tem o grupo, tem muito conhecimento, o Felipe tem muito conhecimento de futebol e tem o grupo nas mãos, e isso fica muito claro. Para a gente arrematar esse assunto, números deste Flamengo também, que chamam a atenção. 1 gol sofrido em 9 jogos com a equipe titular. Assunto para Fábio Luciano. Não, é isso, Glória, que a gente está falando. É um time muito bem organizado. Enfrenta adversários mais fracos do que ele, né? O estadual, o Flamengo não tem culpa disso. O Flamengo tem que enfrentar os adversários que aparecem. Mas é muito sobre sistema. O Flamengo é um time que tem jogadores de muita qualidade do meio para frente, mas o Felipe consegue fazer com que esses jogadores tenham façam uma recomposição, que não deem muito espaço para o adversário. Hoje, por exemplo, né,
A gente até falou quando estava aparecendo, o Flamengo não sofreu um gol hoje por um gol, entre aspas, do Léo Ortiz, né? Porque o Rossi faz uma defesa, depois tem o segundo arremate e o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Então é isso, assim, é um time que até esse momento é muito bem treinado, as linhas são bem encaixadas e volto a repetir, o trabalho é muito bem dentro do campo e fora dele também no controle do dia a dia, muito bem feito do Felipe Luiz. O Campeonato Carioca, e isso não é para diminuir o que o Flamengo faz, eu já disse, o Flamengo joga de longe o melhor futebol do Brasil até o dia 1º de março, raramente os times do Rio de Janeiro conseguem, pequenos, chegar à segunda divisão, ou seja, o estadual é do nível um pouco mais baixo e a gente vê o Vasco com as dificuldades que temos visto, o Fluminense tentando se encontrar e o Botafogo que teve um projeto de perder tudo que fosse possível até agora. Estou sendo, obviamente, um pouco irônico, mas fez tudo possível. Triste, mas é irônico. E o Flamengo, ao contrário, fez nesse período todo um projeto de reerguer o clube que, nas últimas 2 temporadas, diante do potencial do seu elenco, ganhou muito pouco. Muito pouco. Né? Se não fosse a troca e a escolha do Felipe Luiz, provavelmente o Flamengo teria terminado ano passado sem nenhum título nacional, né? E só com o campeonato estadual, outro ano, então quando foi eliminado pelo Olímpia, pior ainda, sendo que o Flamengo em todos esses anos teve o melhor time disparado, mais possibilidades, melhor elenco disparado do futebol do continente, mas com muita sobra, né? E com dificuldade de liderar o Campeonato Brasileiro. Então, me parece que a mudança de diretoria muda também um pouco o ambiente, a chegada do Boto, o jeito que as coisas estão sendo feitas, um mercado sem contratações de tanto impacto, mas com valorização de jogadores mais fortes, ou colocando alguns jogadores da base para que tenham rodagem no estadual, treinando diferentes maneiras de jogar, dosando os jogadores para chegarem mais na frente inteiros. Quer dizer, me parece que o Flamengo esse ano tem um projeto menos espetaculoso e muito mais viável para a gente pensar no Flamengo ganhando grande. É isso aí, nação, tá? Então, os comentaristas trazendo as informações do Flamengo, e um detalhe importante é essa análise do Gaciba, né? Que falou aí sobre esse lance do Wesley, né? Juntamente com o Verratti, e para ele foi um lance normal, né? Ali talvez o juiz acertou, né? Marcou ali a falta, sei lá, a discussão, cartão, deu pro cartão ali, mas não era nada para expulsão, nada, pelo menos o Gaciba deu a opinião dele, aí a gente analisou, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, coloca nos comentários aí o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.